lindo mês de Maria. Então, com a palavra, nosso palestrante Luiz Carlos, que veio aqui cheio de boa vontade. Obrigada, Luiz. 1, 2, 3, tá bom? Tá alto ou não? Tá bom, né? Ah, tá bom. Tá ligado lá? Ah, eu desliguei. Desculpa. Obrigado. Bom, o Gilberto tinha... Acho que está muito alto, não? O Gilberto tinha me pedido para fazer uma palestra no dia 15 de fevereiro. Coincidentemente, o Núcleo Chico Xavier tinha me agendado para o dia 16. O que eu fiz? Preparei a palestra do Núcleo, faço na segunda-feira, dia 15, no Eurípides, acerto tudinho, na terça estou lá. Depois a gente descobriu que tinha uma outra pessoa agendada para o dia 15. Aí eu fui desmarcado. Aí o Gilberto, coitado, não conseguiu mais dormir. Aí o que ele fez? Pediu para eu fazer hoje no lugar dele, né? Remorso. Então é o seguinte, essa nossa palestra de hoje, 4 de fevereiro de 2016. Por favor, se você for ao Núcleo Chico Xavier no dia 16, vai ver a mesma palestra, tá? É a mesma. Eu já preparei para poder organizar para lá. Bom, nossa palestra vai tratar de quê? Justiça das diversas encarnações. Vai tratar da ciência da encarnação, a ciência da reencarnação. Tá certo? Bom, vamos falar sobre reencarnação, beleza? Muito bem. Primeiro, eu vou mostrar, assim, quais são as perguntas que fazem parte do estudo, né? Qual a matéria que eu tenho que desenvolver conforme estava agendado. Então, vou mostrar primeiro as perguntas. As perguntas são as seguintes: o que é a reencarnação? O que é a reencarnação? Segunda pergunta: como é que se reencarna? Outra pergunta: Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Outra pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta 132. Essa pergunta daí é a pergunta do Livro dos Espíritos mais estudada no mundo há 200 anos. Essa aqui é o tema mais usado de palestra espírita. É essa daqui, pergunta 132. Aliás, eu acho que 90% das palestras que eu já fiz, eu falei nela. A outra pergunta é: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Outra pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Outra pergunta: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Onde está escrita a lei de Deus? Então, essas são as perguntas que fazem parte do estudo que eu tenho que fazer, ok? Bom, então vamos ver as respostas, tá ok? Primeiro, o que é a reencarnação? Resposta que está lá no Evangelho, capítulo 4, número 93. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Kardec, tá ok? Então a reencarnação é o quê? O espírito volta para um novo corpo. Não tem nada a ver com o corpo que ele usou na encarnação anterior. Muito bem. Terra, escola dos espíritos. Então, por exemplo, João, capítulo 14, versículo 2. Há muitas moradas na casa do meu pai. Texto da Bíblia, tá certo?
Novo Testamento. Então, olha só, aí lá no Espiritismo diz assim, ó, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Tá certo? Então, olha só, há muitas moradas na casa do meu pai. Ora, a Terra é uma das moradas. Tá certo? Mas existem muitos mundos. Tá? Bom, vou até adiantar um pouquinho que a gente vai estudar. A Terra é um dos mundos. Mas é um mundo evoluído? Não, é um mundo que está em transição, não é? Gente, já parou para pensar? A Terra ainda não é um mundo superior, mas já tem tanta coisa boa na Terra, né? Tanta coisa boa na Terra. Imagina os mundos superiores, hein? E olha só, a Terra é um mundo de provas e expiações, mas, não é? Um dia desse eu achei muito interessante. Eu tenho 5 netos. Ah, bom, hoje não é a Angelina. A mais velha, a Luísa, tem 21 anos. São 2 netas e 3 netos. A mais novinha é a Helena. Tem 2 meses. Minha paixão. Tem 2 meses. Ontem eu dormi com ela lá, tá certo? Com a Helena. 2 meses. Engraçado, né? Os nomes voltando. Helena não era mais o nome comum, né? Helena era uma tia minha, que eu não sei nem se já desencarnou. Era a irmã mais nova do meu pai, Helena. É a mais novinha. Bom, tem 3 netos. E eu digo que um tem 19, que é neto da Angelina, outro tem 14 e outro tem 2 anos e 10 meses. E eles não gostam não, mas eu falo assim, os meus 3 netos homens têm problemas psicológicos. Porque todos os 3 eles têm as mesmas características, né? São muito fechados. Né? O de 19 anos, então, né, da Angelina também, ele é muito fechado, né, o Gustavo. E ele é cadete da aeronáutica, né? E é uma pessoa, assim, no convívio, eu acho ele seco, né? Acho ele seco, assim. Gente, não é que um dia desses, ele está há 3 semanas sem sair lá da academia. Um dia desses, no WhatsApp, de manhã a gente acorda, e aí ele bota assim, tem um WhatsApp da família, né? Ele bota assim, gente, olha que coisa linda, o amanhecer na academia. Tirou uma foto do sol nascendo. Aquilo me comoveu, porque eu falei, tá vendo? Ele não é tão seco assim, ele pode ser tímido, né? Então assim, sol nascendo. Então eu estava pensando assim, a Terra é um mundo em transição. E já tem tudo isso bom? Gente, como vai ser legal quando a gente for para o mundo superior, hein? Bom, então a Terra, ó, a casa do Pai é o universo. Tem muitas moradas, tá certo? Aqui é uma das moradas, né, para os espíritos encarnados. Aí a segunda pergunta, como se reencarna? Aí eu fui procurar na Gênese, né, que é um dos 5 livros da codificação espírita. A Gênese diz o seguinte, quando o espírito deve se encarnar num corpo humano, em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, sempre lembrando, né, a doutrina espírita explica assim, você tem o corpo e tem o espírito. A ligação entre o corpo e o espírito é uma formação fluídica, né? Que a gente deu o nome de perispírito, né? Muito bem. Quando o espírito deve se encarnar no corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, no momento da concepção, o espírito se liga, né? Aqui. Muito bem. À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma,
de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, lança de alguma sorte raiz nesse germe como uma planta na terra. Então, no momento olha só que interessante isto. Olha só, no momento da concepção, o espírito se liga a um germe. À medida que vai passando o tempo, o que vai acontecendo? O perispírito vai injetando nesse germe as características, tá certo? Daquele espírito. Perfeito? Características essas que o espírito traz de outras experiências. Muito bem. Conclusão. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então ele nasce para a vida exterior. Então, quando completa, quando o perispírito passa todas as características para aquele germe, nasce então o espírito. Muito bem. Em que momento a alma se une ao corpo? Outra pergunta. Resposta. A união começa na concepção, mas mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. E olha que interessante, o grito que o recém-nascido solta, anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, na hora que o neném nasce, dá aquele berro, é a hora em que ele toma consciência de que está no mundo dos encarnados. Não é? O grito é uma espécie assim de um salva, né? Muito bem. Outra pergunta, a tal pergunta que é mais feita na doutrina espírita. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, o livro dos Espíritos diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, olha só que interessante. Qual é o objetivo da encarnação? Por que a gente nasce? Para ter a oportunidade de, na experiência, na vida, na Terra, desenvolver seus sentimentos, desenvolver seus conhecimentos, desenvolver suas aptidões para continuar no caminho da perfeição. Quer dizer, olha que não é interessante esse verbo aqui, ó, gente, ó. Deus lhes impõe, né? Deus impõe a todos nós espíritos a encarnação. Por quê? Porque este é o processo da evolução. Como é que o espírito evolui? Através das várias experiências, né? Das reencarnações. Muito bem. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da experiência, da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aliás, eu até combinei comigo mesmo o seguinte: em qualquer palestra que eu faça, eu só vou falar sempre do lado bom dos encarnados. Não vou falar mais nada do lado ruim. Nada. Para mim agora, ser humano não tem defeito, não sofre, acabou. Não quero mais falar sobre isso aí. Assim, um dia desse eu fui a uma outra casa espírita assistir uma palestra, e era um rapaz que conhece o espiritismo. Ele falou tanta coisa do lado ruim do espírito, que eu saí de lá e falei, gente, será que eu sou assim? Né? Outro dia também, lá no núcleo, né, a minha palestra era sobre arrependimento. Quando eu comecei a preparar a palestra, eu fiquei pensando, gente, estou com quase 80 anos, eu vou falar em coisa que eu me arrependo, vou entrar em deprê. Não. Inverti. Resolvi. Falei assim, com 80 anos já fiz tanta besteira, me arrependi de tanta coisa, não interessa. Falei assim, gente, eu inverti. Ao invés de falar sobre coisas que eu me arrependo, vou falar coisas pelas quais eu tenho orgulho. Inverti. Né? Assim, hoje a nossa palestra está invertida.
Só vou falar daquilo que eu tenho orgulho. Né? Não adianta falar do que de repente não vai consertar mais, já com quase 80 anos, tá certo? Novinha, a pessoa se arrepende e muda o caminho. Mas não é velho. Velho não tem. Velho não tem que pensar em coisa que se arrepende, gente. Esquece, hein? Né? Mas eu falei, não, vou falar só sobre coisa boa, né? E até foi engraçado, até já contei aqui numa outra palestra, né? Que eu falei assim, eu estive pensando, tem tanta coisa boa que a gente faz na vida, né? Tanta coisa boa, né? Aí eu falei assim, qual é a coisa que me deu maior alegria na vida? Aí fiquei pensando em várias. Mas sabe uma das que me deu maior alegria na vida? É um momento assim que não sai da minha mente. A hora que eu levei minha mãe para ver Roberto Carlos. A expressão da minha mãe quando Roberto Carlos entrou no Canecão. É o maior orgulho que eu tenho. O maior orgulho que eu tenho. Porque era o sonho da minha mãe, né? Era ver Roberto Carlos, né? E eu levei ela no Canecão. E aí, aquela expressão da minha mãe, quando o Roberto Carlos entrou, gente, é um dos maiores momentos da minha vida. Né? Então, assim, esse aí eu não me arrependo, pelo contrário, isso me deu orgulho, né? Eu já até contei a história também, né? Entre meu irmão e eu, são 3 anos de diferença. E minha mãe perdeu uma gravidez. E aí ela meteu na cabeça que aquele filho que ia nascer ia ser o Roberto Carlos. Porque ela perdeu, aí ele pegou, nasceu lá no Espírito Santo. Né? Mas ela ia ser a mãe dele. E ela contou isso para ele, sabia, né? Ela foi para a porta do Jacarepaguá Tênis Clube, um dia que ele ia dar um show lá, ele entrando, ela segurou o braço dele e falou, deixa eu te contar, e contou isso que eu contei agora, contou para o Roberto Carlos. Né? Mas ela nunca tinha visto ele em show, aí eu levei ela no Canecão. Né? E a minha mãe tem uma ligação incrível com o Roberto Carlos, porque a mamãe foi filha de mendiga, né? Levada da rua por uma senhora que levou... Né? Já contei isso também, né? Não? Gente, eu conto isso em todas as palestras que eu faço. Já teve gente que falou, gente, de novo? Então vou contar. Aqui eu não contei ainda não? Então vou contar. Pronto. Minha mãe, a minha avó materna, fugiu lá de Belém do Pará com 2 filhos. O irmão da mamãe e minha mãe. A minha mãe devia ter 3, 4 anos, meu tinha uns 5 ou 6. Porque o meu avô foi assassinado lá, onde quiser. Aí minha avó pegou um navio e veio para o Rio. 7 dias de navio de Belém para o Rio. Quando ela chegou no Rio, tinha 2 irmãs que moravam aqui. Uma casada e uma solteira, tia Hermelinda e tia Ádila. Eu conheci. Mas as 2 não puderam parar a minha avó. Então minha avó ficou morando na rua. Morando na rua, um dia uma senhora passou e viu aquela menininha. Minha mãe era neta de índia, né? Porque a minha bisavó era índia. Muito bonitinha, pequenininha, e uma senhora falou assim, posso levar essa menina para criar? A minha avó deu. Quando a minha mãe fez 7 anos, o marido da senhora que levou para criar, faleceu. Ele era senador. Como ele era senador, essa senhora que criou minha mãe até uns 7 anos, era amiga da esposa do secretário do Senado, que era no Rio. Quem era a esposa do secretário do Senado? Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Então, essa senhora vendeu a casa, porque ficou viúva, pegou a mamãe, botou num asilo que a dona Aura Celeste tinha acabado de fazer. A minha mãe é a aluna número 7. Gente, estou até arrepiado. Eu já vi a ficha de inscrição da minha mãe. Eu já fiz palestra lá. Até hoje existe. Asilo Espírita João Evangelista, Rua Visconde Silva, Botafogo. Então, a mamãe foi criada lá até o dia em que ela se casou, foi dia 5 de novembro. Aí ela saiu para ir morar com meu pai, morava numa casa de cômodos naquela época, né? Bom, e mamãe casou no dia 5 de novembro, saiu do asilo no dia 5 de novembro, desencarnou no dia 5 de novembro. E no dia 5 de dezembro, 5 de dezembro, que é o dia que o Roberto Carlos lança seu disco. O Roberto Carlos tem uns toques. Todo dia 5 de dezembro, a mamãe ia para lojas Casas Sendas para ser a primeira a comprar o disco do Roberto Carlos. Pois ela desencarnou no dia que ele lançou um disco. No dia seguinte, ao sepultamento, eu estava em casa deitado no chão, fui ouvir rádio, o locutor falou, vamos mostrar as músicas do rei. E aí Roberto Carlos começa a cantar uma música em que ele plagiou uma frase da minha mãe. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Essa era a frase que ela falava a vida inteira. Imagina, né?
E ainda tem outro detalhe mais importante. Eu tinha 19 anos de idade, eu, Gilberto, Gilson, Joaquim, João, vamos visitar Chico Xavier. Pela primeira vez que eu fui. Nós, pela primeira vez. O João, que já desencarnou há 21 anos atrás, o pai do João, seu João, é que fez as honras de apresentação. Esse aqui é o Gilberto, esse aqui é o João, meu filho, esse aqui é o Luiz. Quando eu cheguei perto do Chico, 3 horas da manhã, o Chico me abraçou e falou assim: ô meu filho, como é que está aquela gente da rua Visconde Silva? Eu falei, o Chico não me confundiu com alguém, né? Sei lá o que é rua Visconde Silva. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, Chico. Falou, meu filho, Dona Aura Celeste está aqui te mandando um abraço. Eu desmaiei. O Chico me abraçou, eu desmaiei. Porque Visconde Silva era a rua onde era o asilo que a mamãe foi criada. O Chico nunca tinha me visto. Dona Aura Celeste está aqui te mandando um abraço. Eu apaguei. Mas vamos lá. Para uns é expiação, tá certo? Muito bem. Quer ver? Por exemplo, Meimei, né? Porque veja bem, gente, olha só. Olha que interessante. Objetivo da encarnação. Deus impõe a encarnação para quê? Para a gente chegar à perfeição. Então é a oportunidade, né? De ter. Aí Meimei faz uma prece. Olha que interessante. Prece de Meimei. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes. Não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. E sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Essa é uma prece que Meimei faz, né? Para valorizar a encarnação. A encarnação é a possibilidade de evoluir. Então ela pede isso, né? Dá-me consciência do lugar que me compete, porque não esteja exigindo da vida aquilo que não me pertence, né? E finalmente ela diz isto: e sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta a minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo aos outros. Outra pergunta agora. Pergunta 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Essa é complicada. Como é que vai fazer? Bom, não consegui a perfeição na vida corporal, como é que eu vou me depurar? Resposta dos espíritos. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Viveu uma vida, evoluiu lá um pouco, menos, para continuar a evoluir, para chegar à perfeição. Nova existência. Tá certo? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios, cuja execução Deus lhes confia. Agora pensa bem, de que forma agimos, pensamos, planejamos e sentimos a nossa experiência numa encarnação? Né? Essa pergunta não é do livro dos Espíritos, essa pergunta é minha. Eu parei no meio preparando a palestra, fiquei pensando, de que forma nós agimos, pensamos? Quer dizer assim, será que no dia a dia, na vida cotidiana, a gente lembra que a encarnação, a vida na Terra, é uma oportunidade de evoluir? Sabe que a gente lembra? Passa meio batido, né? Aí fala assim, será que, né, a gente planeja? Então, olha só, de que forma agimos, pensamos, planejamos, sentimos a nossa experiência numa encarnação? Cada um, né, pensa de um jeito. Meimei pensou daquela maneira, né?
pediu a Deus que desse a ela aquela compreensão toda. Muito bem. Chico Xavier, como é que, olha só, eu pensei assim, de que forma nós planejamos a nossa vida, né, na evolução? Aí eu achei isso aqui, ó, Chico Xavier. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Isso é Chico, né? Chico parou, pensa, bem, como é que eu vou planejar isso aqui, né? Muito bem. Então, cada um de nós pensa, né? Planeja de uma forma diferente, né? Na verdade, os nossos planejamentos são em função das nossas condições, das nossas ferramentas, das nossas características. Cada um tem uma maneira de planejar em função das suas possibilidades, tá certo? Vou mostrar uma maneira, olha que interessante. Eu fiquei pensando assim, de que forma agimos, pensando, né? Aí mostrei a de Chico. Vou mostrar uma outra, não vou dizer de quem é não, no final eu digo. Mas olha que interessante isto aqui. Eu sou apaixonado por essa pessoa que pensava, planejava a encarnação, né? E aí ela escreveu isso aqui. Sou apaixonado por essa pessoa. Olha só. Rifa-se um coração. Rifa-se um coração. Não tem som não, né? O som não toca aqui, né? Hã? Não, tá ligado no som ele, não? Ah, tá bom. Rifa-se um coração quase novo. Um coração idealista. Um coração como poucos. Ah, obrigado. Um coração à moda antiga. Um coração moleque que insiste em pregar peças no seu usuário. Um leviano e precipitado coração que acha que Tim Maia estava certo quando escreveu: não quero dinheiro, quero amor sincero, é isso que eu espero. Ela colocou isso. Um coração que quando parar de bater, ouvirá o seu usuário dizer para São Pedro na hora de prestação de contas: o senhor pode conferir, eu fiz tudo certo. Rifa-se um coração, o mesmo, troca-se por outro que tenha um pouco mais de juízo. Um órgão mais fiel ao seu usuário. Um amigo do peito que não maltrate tanto o ser que o abriga. Um coração que não seja tão inconsequente. Um velho coração que convence seu usuário a publicar seus segredos e a ter a petulância de se aventurar como poeta. Rifa-se o coração. Não é a poesia toda, eu peguei só um pedaço, né? Esta maneira de pensar, de agir, de refletir sobre a vida é dessa senhora chamada Clarice Lispector, né? Rifa-se um coração. Muito bem, obrigado. Muito bem. Próxima pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos responderam da seguinte maneira: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Então, olha só. A missão dos espíritos encarnados é qual? É essa aqui, ó. Auxiliar o progresso de todos, tá certo? E lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Muito bem. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e perante nós mesmos.
e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Olha que interessante, né? Quer dizer, na fase da transição entre uma encarnação e outra, né? O que a gente faz? A gente faz um plano para a próxima encarnação. Vou dar uma melhorada. Na verdade, é interessante porque já na vida encarnada, a gente está sempre fazendo um plano para melhorar, não é? Mesmo encarnado, você está sempre pensando, melhorar, dá um jeitinho de melhorar, né? Então, olha só, quando a gente reencarna, a gente traz um plano de vida, tá certo? Esse plano, a gente tem compromissos assumidos, tá? A gente assume compromisso com a espiritualidade. A gente assume compromisso com nós mesmos, tá certo? Que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. Então, olha que interessante. Entre uma encarnação e outra, cada espírito tem a possibilidade de analisar as suas condições, as suas características e planejar a próxima vida. Tá certo? Não sei se vocês já pararam para pensar. Bom, eu estudo espiritismo há mais de 60 anos, né? Estou quase 80. Bom, mas eu de vez em quando, eu me tornei espírita com 13 anos, né? Engraçado que a minha vinda para o espiritismo foi causada por um fato que é um dos fatos mais marcantes da minha vida. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu estudava na Praça Seca, na Escola Honduras. 10 para 11 anos. Sabe? Saí de lá com 11, 12 eu já estava no colégio militar. 10 para 11 anos. E aí, na Escola Honduras, teve um dia que teve uma festa, uma Páscoa, uma festa. E aí, teve a visita do bispo. O bispo do Rio de Janeiro veio visitar a Escola Honduras na Praça Seca. Né? Estava lá, Escola Honduras. Gente, eu fiquei tão encantado com a roupa do bispo. Tão encantado. Fiquei encantado. Aquela roupa, aquela majestade, aquela coisa majestosa. Dilma, sabe o que eu resolvi? Ó? Ser padre. Eu fiquei... Meu sonho era um dia ser bispo. Usar aquela roupa. Gente, nem fala. Aquela imponência toda, né? E o bispo saindo assim da escola, eu fui atrás. Bom, eu tinha 11 para 12 anos. Mas é tanto assim que eu entrei para o colégio militar. Eu morava aqui na Taquara. Pegava o bonde 4h30 da manhã, de si em Cascadura. Pegava o trem em Cascadura, de si em São Cristóvão. Chegava no colégio militar às 6h30 da manhã. Para quê? Para entrar, logo se você passar ali pelo colégio militar, você olha, tem uma capela, que era linda, era novinha na minha época. Eu chegava de manhã cedo e ia para a capela rezar. Eu ia ser padre, né? Já olhava aquela capela, e quando for bispo eu venho aqui. Bom, pensava nisso. Eu tinha 11, 12 anos, né? Mas aí aconteceu um fato. Eu, quando tinha 12 anos, meu pai desencarnou. Né? E eu era muito apaixonado pelo meu pai. E aí eu entrei numa fase de 12 anos, né? Entrei numa fase de indignação. E fiquei muito revoltado, eu confesso, né? E eu fazia uma pergunta para todo mundo assim, não é engraçado, por que não morre o pai dos outros? Vai morrer logo o meu. Eu não me conformava, né? Tinha 12 anos. Aí quando eu tinha 13 anos, o meu irmão mais velho tinha um grupo de amigos da Praça Seca, Gilberto, Gilson, João, Joaquim, de amigos, que o pai de um deles, o pai do João, seu João, convidou esses meninos para conhecer uma coisa chamada espiritismo. Então o seu João, toda segunda-feira às 8 horas, fazia uma reunião na casa dele e aí convidou os garotos da Praça Seca e tal. Bom, o meu irmão ia. Eu sabia que tinha essa reunião. E uma segunda-feira,
o meu irmão e o que depois veio a ser cunhado dele, tiveram que ir no morro para dar passe numa criança que estava doente. E aí meu irmão falou, vamos lá para você ver como é que é. Aí eu vim com o meu irmão e o cunhado dele, tinha 13 anos, para ir lá ver, subir lá no morro na Capitão Menezes, para dar passe numa criança lá numa favela. Vamos lá. Quando nós descemos, já estava na hora da reunião do seu João. Aí meu irmão falou, Carlinho, eu sou Luiz Carlos, mas me chamavam de Carlinho. Carlinho, vamos aproveitar, você vai ver aqui a palestra, aqui a reunião. Eu tinha 13 anos. Aí eu fui ver a palestra na casa do seu João. Naquele dia eu me tornei espírita, né? Aí deixei a ideia de ser bispo. Fui ser espírita. Comecei a estudar espiritismo, tinha 13 anos. Contando para trás, dá 61 anos atrás, tá certo? Eu acho que no meu plano de vida eu planejei ser espírita. Muito bem. Então a gente faz o plano de vida. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem, os que se decidem a investigá-la, são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. Interessante isto, né? Olha que Kardec pergunta, hein, para os espíritos. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Kardec perguntou. Aí os espíritos falaram, todos podem conhecê-lo, mas nem todos compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Ou melhor, todos os seres criados por Deus vão um dia compreender toda a sua lei. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Olha que interessante, outra justificativa da reencarnação. Olha só, a reencarnação, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio. De que princípio? Do princípio de que todos vão conhecer a lei de Deus. Tá certo? Por quê? Porque com a reencarnação, à medida que vai tendo experiências, né, vivendo novas vidas, o espírito vai se desenvolvendo. Então ele diz aqui, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Vou contar uma história. A alegria e o amor. Um fiel aproximou-se do rabino Moshe de Cobrim, né, e perguntou assim: de que maneira devo usar meus dias para que Deus fique contente com os meus atos? De que maneira, né? De que maneira devo usar meus dias para que Deus fique contente com os meus atos? Só existe uma alternativa, respondeu o rabino: procure viver com amor. A pergunta dele foi: de que maneira devo usar meus dias para que Deus fique contente com os meus atos? Aí o rabino falou: só existe uma alternativa, procure viver com amor, respondeu o rabino. Minutos depois, outro discípulo aproximou-se e fez a mesma pergunta. Né? De que maneira? Aí o rabino responde: só existe uma alternativa, procure viver com alegria. Aí o outro discípulo estava perto, falou: peraí. O primeiro discípulo ficou surpreso, mas o conselho que o senhor me deu foi diferente. E o rabino falou: ao contrário, disse Moshe, foi exatamente igual. Interessante, né? Para o primeiro ele falou assim, procure viver com amor. E o segundo? Procure viver com alegria. Mas peraí, você falou para mim com amor, eu falei, tá certo? Aí o rabino falou assim, ao contrário, o conselho que eu te dei é exatamente igual. Ou melhor, viver com amor é viver com alegria. A alegria é, vamos dizer assim, a alegria é a exteriorização do amor que tem dentro de si.
620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Quer dizer, lá na erraticidade, será que o espírito compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnado? Aí você pensa, compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Ou melhor, não existe um salto da lei, né? A lei é a mesma, o espírito desencarnado ou encarnado. O espírito desencarnado, ele não é mais puro ou mais santo do que quando ele está encarnado. Ele é o mesmo espírito, com as mesmas características, com os mesmos gostos, com os mesmos sentimentos. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam, na consciência. Na consciência. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente seu capítulo 4, a definição de reencarnação como retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Os críticos mais pertinazes atribuem a não existência da reencarnação ao fato de não nos recordarmos das vidas anteriores. Quer dizer, os incrédulos, ou aqueles que não acreditam em reencarnação, dizem, peraí, como reencarnar? Por que então eu reencarnado não lembro da outra experiência, né? O que aconteceu comigo em outras encarnações? O esquecimento do passado é uma bênção. Deus, na sua infinita sabedoria, permite a seus filhos voltar à Terra novamente encarnados, reunidos em um mesmo grupo ou família. Espíritos afins reencontram-se com o objetivo de se aprimorarem, e as lembranças das vidas pretéritas prejudicariam o desempenho da criatura na atual existência. Então, olha que interessante, né? Voltamos em grupos afins, mas esquecemos de fatos do passado, porque provavelmente, né, algumas mágoas recebidas ou provocadas poderiam afetar o nosso relacionamento na atual. Então, a misericórdia divina faz o quê? Você esquece, né, dos fatos do passado. Muito bem. Uma outra historinha. Os noviços do mosteiro de Seta assistiram certa tarde um monge ofender o outro. O superior do mosteiro, Abade Sisoá, pediu ao monge ofendido que perdoasse seu agressor. Um monge ofendeu o outro. Aí o superior, o Abade, falou, meu filho, vai lá e perdoa seu agressor. De jeito nenhum, foi a resposta. Ele fez e terá que pagar. Ele produziu, ele vai ter que pagar. Muito bem. Na mesma hora, o Abade Sisoá levantou os braços para o céu e começou a rezar. Meu Jesus, não precisamos mais de ti. Já somos capazes de fazer os agressores pagarem por suas ofensas. Já somos capazes de tomar a vingança em nossas mãos e cuidar do bem e do mal. Portanto, o Senhor pode se afastar de nós sem problemas. Envergonhado, o monge agredido perdoa imediatamente seu irmão. Interessante isso, né? O monge ofendeu o outro. Perdoa. Não vou perdoar, não. Ele tem que pagar seus pecados. Aí o Abade falou, pronto, Jesus, não precisa mais de você aqui, não. Nós estamos... Ele ficou com vergonha, tá certo? E perdoe seu irmão. Ok? Muito bem. Vou mostrar a vocês o exemplo ao contrário, né? Um exemplo real, um exemplo de testemunho cristão. Ou melhor, um exemplo de um testemunho de alguém que entendeu Jesus. I know this woman. She had a baby when she was a teenager.
She's kept it secret for 50 years. You're talking about a human interest story. I don't do those. Why not? I think I should do a human interest story. Philomena, how are you? I had a hip replacement last year, Art. Titanium, so I don't trust. One of us have to oil you like the Tin Man. Is that right? Oh no. He's just joking now. I was going to ask you if it'd be possible not to use my real name when you write the story. What about Anne Boleyn? It's a lovely letter where somebody had that. Vic, we're going to have to use your real name, Philomena. I only want to know if he's all right. Perhaps these Holdenans should help us with some of the details. I don't think that's going to be possible. Why not? You're a journalist. I used to be. Marshall's a Roman Catholic. Yes, well, no, I used to be. My guess is that Anthony was adopted and sent to America. I think I would like to go. I'd like to know if Anthony ever thought of me. I've thought of him every day. Should we go for a walk? Or we could watch Big Mama's House. It's about a little black man pretending to be a fat black lady. It looked hilarious, Martin. She told 4 people today that they were 1 in a million. What are the chances of that? What if he died in Vietnam? Or lived on the street? Or what if he was obese? That makes you think he really is. Because of the size of the portions. That's my Anthony. I met him Where? at the White House. Dear God, what was he like? And did you remember anything he said? Hello. 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 That's been high. Oh, Martin. I did not abandon my child. He was taken from me. She's been looking for him. She's spent her whole life trying to find him. I've never been to Mexico, but I believe it's lovely. Apart from the kidnappings. Tá. Deixa eu explicar. Esse filme foi candidato ao Oscar em 2013, chamado Filomena. Eu tinha comprado o DVD. Quando eu olhei o tema, falei, não vou ver porque eu não gosto de ver nada triste, vou chorar pra caramba. Coincidentemente, eu viajo muito pela Fundação Getúlio Vargas, com vários professores. Coincidentemente, 2 amigas professoras da minha, os Carlos, você já viu Filomena? Eu falei, nem quero ver. Lembramos de você, você tem que ver Filomena. Tá bom, eu vou ver. Não vou ver nada. Há um mês atrás, falei, vou ver Filomena, tomei coragem, botei Filomena para ver. A história, vou resumir. Filomena é uma senhora que ainda existe, é viva, e o rapaz que está ali, Alex Smith, também ainda é vivo. É o seguinte, um determinado jornalista, um dia foi demitido por uma causa injusta. E ele entra em depressão. Ele tem uma amiga, né, que um dia chega para ele e fala assim, você não quer escrever uma história que a minha mãe vai te contar? Ele falou, como? Ele era jornalista. Você pode virar escritor. Mas aquela história é o seguinte, num determinado dia, a Filomena, a filha da Filomena, a Filomena é o seguinte, ela era irlandesa. Quando ela tinha 14, 15 anos, ela era interna num convento católico. E um dia saiu, passeou, conclusão, namorou um rapaz e engravidou. E teve um neném. Na Irlanda, naquela época, 60 anos atrás, era proibido mulher solteira ter filho. Então, o que tinham que fazer? A criança tinha que ser doada. Então, o que o convento fez? Tirou a criança da Filomena e deu a criança. Isso na Irlanda. A Filomena cresceu, tal, saiu depois de lá, ela não se tornou freira, né? E foi morar na Inglaterra. Mas ela passou a vida inteira, ela casou e teve uma filha com o marido depois. Mas ela passou a vida inteira pensando naquele filho, né? Que ela até viu o dia que o filho foi levado, tal. O filho foi levado com uma outra menininha que ele gostava muito. Veio um casal que levou os 2. Ela todo dia lembrava daquilo. E a única coisa que ela pensava é o seguinte, será que o meu filho
também pensa em mim? Será que ele também tem amor por mim, apesar de não ter me conhecido? Né? Ela pensava assim, a vida inteira ela pensou nisso. No dia que o filho faria 50 anos, a filha, ela falou para a filha, contou a história para a filha dela, que a filha não sabia que tinha. E aí a filha chega para o amigo e fala, fulano, você está em depressão, está assim? Ó, faz o seguinte, vou te apresentar a minha mãe, para você sair dessa depressão, você vai escrever um romance que é a história da minha mãe. Aí o rapaz, não, bom, acaba aceitando, conhece a Filomena, e eles descobrem que a criança, naquela época, aquele orfanato lá na Irlanda, vendia as crianças para famílias americanas. Inclusive uma artista famosa, Jane Russell, adotou uma criança. Aí, conclusão, o rapaz aceita, então sabia da história, escreveu o livro. E fala para ela, então vamos aos Estados Unidos ver se a gente localiza seu filho, né? E aí vão aos Estados Unidos. Quando chegam lá, eles conseguem chegar na casa de um amigo do filho dela. E descobre que o rapaz tinha morrido 6 anos antes. O filho dela tinha morrido 6 anos antes, né? Tinha morrido. E quando vê o retrato, o jornalista inglês que estava com ela olhou, eu conheci seu filho. Quando ele foi fazer uma reportagem na Casa Branca, o filho dele era assessor do George Bush, e ele viu o filho dela. Eu conheci ele. O que ele falou para você? Você não viu? Ele falou, ele só falou oi, olá. Mas eu conheci ele. Bom, aí ela falou assim, ele não falou para você nada? Porque o sonho dela era saber se o filho, durante a vida pensou nela ou teve algum amor por ela. Não é? E aí, o rapaz, ela chega para o amigo dele, ele alguma vez falou em mim? Aí o rapaz falou assim, lógico, ele passou a vida inteira falando de você, que te amava muito sem te conhecer. E o maior sonho dele era te reencontrar. Tanto assim, que ele foi várias vezes para a Irlanda, no asilo onde você teve ele, para ver se conseguiam te localizar. Que era o maior sonho dele, era te conhecer. Ela fica super feliz. Falou, ele pensava em mim? Pensava. Ele foi várias vezes lá no asilo. Ela pega o avião de volta dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra e vai na Irlanda com o jornalista. Quando ela chega na escola, a irmã Hildegard, que era muito severa e que foi quem tirou a criança dela, ela chegou e falou, meu filho veio várias vezes aqui. Ela falou, não, nunca veio aqui. Aliás, veio, mas eu nunca dei informação de você, porque você é uma pecadora. Eu fiz um voto de castidade a Jesus. Eu sou pura, você é uma pecadora e você merece pagar pelo que você fez. Olha a maldade. E eu neguei a ele as suas informações. A irmã Hildegard sabia onde a Filomena morava, mas eu neguei para que você pagasse seus pecados. O jornalista fica absolutamente revoltado com a irmã vingativa, né? Bom, com a irmã vingativa. Os dois. Só que ele espera que a Filomena dê até um cascudo na freira, né? E mulher, nisso a Filomena sai. A Filomena sai. Ele não entende porque a Filomena saiu. A Filomena sai. Aí ele vai atrás e a Filomena fala para ele, não, ela fez isso, apesar dela ser freira, porque ela não entendeu a mensagem de Jesus. Eu perdoo. Olha que coisa. E aí o filme termina com esta cena aqui, ó. O rapaz pediu que quando morresse fosse sepultado na escola onde a mãe teve. Aí ela vai lá no jardim e está olhando ali para a sepultura do filho, que morreu 6 anos antes. E aí é que é a coisa mais linda. E aí o Alex Smith, quando ele sai, passa no lugar assim e compra. Não, o Alex Smith detestava religião, detestava catolicismo, detestava qualquer religião. Ele até tem uma cena muito forte em que ele fala para ele, que Jesus não tem nada a ver esse Jesus aí. Não. Aí quando ela sai e fala para ele que eu entendi Jesus pela mensagem que ele me deu, ele olha para ela, aí ele vai, compra uma imagem de Jesus e entrega para ela. Como dizendo, eu me converti. Eu hoje entendi quem é Jesus.
Entendeu? O exemplo dela converteu uma criatura. Ela falou, ela não entendeu Jesus. Eu perdoo, porque eu entendo o que Jesus quer. E aí o rapaz fica tão impressionado. Como é que pode uma criatura ter um sentimento tão nobre que ele se converte? E a maneira dele mostrar que se converteu, ele falou, eu entendo Jesus também. Aí ele dá para ela uma imagem de Jesus para ela botar na sepultura do filho. É muito lindo. Não deixem de ver, Filomena. Hoje, quando eu acabei de preparar a palestra, recebo um e-mail. E recebo isto aqui. Um sonzinho. Oração celta. Que jamais em tempo algum o teu coração acalante ódio. Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja a tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia da tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam 2 sóis, olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que a cada dia seja um novo recomeço, onde a tua alma dance na luz. Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas da tua passagem. Que em cada amigo teu coração faça festa, que celebre o canto da amizade profunda que liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu sorriso, do teu ser eterno. Que em suave acalanto te acompanhe na terra ou no espaço, e por onde quer que a imanência invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos e os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalanto secreto, viajando eternamente no cedo do teu ser. Que este amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração, e teus passos cansados em alegres passos de uma dança renovadora. Que jamais, em tempo algum, te esqueças da presença que está em ti, em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e de luz. Terminamos. Eu tinha terminado de montar a palestra quando recebi esse e-mail, às 5 horas da tarde. Parece que veio na hora exata, né? Das outras conduz.